Muito bom dia a todo mundo. Então, estamos iniciando aqui mais uma live do Doutora Elise Explica. Como é que vocês estão? Bom dia pessoal da Talentos, bom dia aí equipe, bom dia Humberto, bom dia Andréia. Bom dia a todo mundo. Estamos nos preparando aqui, né? Fazendo os últimos preparativos, aguardando o nosso horário certinho, às 10 horas, para a gente poder iniciar a nossa live. Temos um assunto polêmico aqui hoje, então queria saber se tá todo mundo a postos aí e gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Nós tivemos um probleminha na última live, né? De conexão, então deu um pouquinho de dificuldade de sincronia do áudio com o vídeo. Como é que estamos aí hoje? Daniel, Bruno Henrique, Patrick, Renata, vocês estão conseguindo me ver e me escutar bem? Tá tranquilo aí? Daniel tá dizendo que tá tudo ok. Oh, coisa boa! Então hoje teremos qualidade de transmissão, se Deus quiser, né? Para falarmos de um assunto aí super importante, né, pessoal? Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar aí da questão dos paparazzi, né? Ainda faltam uns minutinhos aí para as 10 horas. E enquanto a gente aguarda as 10 horas para poder começar a live, né? Eu queria explicar para vocês um pouquinho da natureza desse projeto, né? Então, o Doutora Elise Explica é um quadro que a gente está criando aqui na Talentos para poder passar mais informações jurídicas a todo mundo que atua na área cultural, os artistas, né, em primeiro lugar, mas também os produtores culturais, as empresas, os empresários, os empreendedores, toda a equipe, todas as pessoas que atuam também nos bastidores, né? Então, pessoal, estava falando aqui, né, que esse projeto é um projeto, então, de levar conhecimento jurídico, né, para as pessoas. Por quê? Nós temos sempre aquele costume de achar que o direito é uma coisa técnica, distante, longe da gente, que se a gente precisar, a gente contrata um advogado, porque é uma coisa, enfim, muito distante da nossa realidade, e a gente até acha que é uma coisa que a gente não vai precisar usar no dia a dia, né? Que a gente só vai usar o direito em situações muito especiais, mas não é verdade. O direito, ele tá no nosso dia a dia, ele tá em tudo que nós fazemos, né? Ele tá nas nossas idas ao supermercado, que é o direito do consumidor, ele tá nos produtos que nós compramos, ele tá nas eleições, quando a gente vota, ele tá, enfim, nas nossas relações de contratos que a gente assina com os prestadores de serviço, ele tá em tudo. E ele tá também no nosso dia a dia profissional, naquilo que a gente faz, né? Ele tá nos nossos trabalhos artísticos, ele tá nos eventos que a gente produz, ele tá, enfim, no mercado musical. Nós temos direito para tudo isso. E nesse cenário, o direito o direito autoral, o direito de propriedade intelectual é um direito muito pouco falado. As pessoas dão muito pouca importância para ele e ele é essencial para um trabalho de qualidade. Então, o nosso objetivo hoje aqui é tratar, neste quadro, né, todas as quintas-feiras, é tratar dessas questões polêmicas, delicadas, que envolvem o direito, né, voltado para o mercado cultural, para o mercado artístico, para trazer para vocês novidades aí, todos os dias, né, sempre no canal da Talentos, no meu próprio canal, né, que é o elis.adv.br, trazer informações jurídicas para vocês. E esse quadro aqui é um momento gostoso que a gente conversa ao vivo, que a gente troca uma ideia, né, que a gente debate um tema interessante, sempre, né, a cada quinta-feira aí às 10 horas, e agora, aqui pelo meu controle aqui, são exatamente 10 horas, né? E é hora da gente começar a falar um pouquinho aí, tá? Dessa questão de hoje, que é a dos paparazzi, do direito de imagem. Na semana passada, vocês pediram pra gente falar um pouquinho aí sobre o chamado direito de imagem. E aí eu fiquei de tentar localizar alguma coisa polêmica dentro do direito de imagem, para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse direito, como ele funciona, né? Como é que ele se faz. Bom, então vamos lá, pessoal. Paparazzi. Primeiro, o que é paparazzi? Será que todo mundo tem essa noção? Porque a gente vê muito assim na imprensa internacional, né?
ouve falar, principalmente na Inglaterra, né? Esse na verdade, é um conceito que vem muito da chamada imprensa marrom na Inglaterra, que é uma imprensa que perseguiria, né, ou persegue os artistas na sua intimidade, na sua vida privada, tirando fotos, fazendo imagens. Então, o conceito de paparazzi é um conceito que vem daí, né? Teve até o caso muito famoso, né, da Lady Di, da princesa Diana, né, que, né, na verdade, fugindo de um paparazzi com o seu suposto amante, teria sofrido um acidente de carro, né, e falecido. Então isso tornou os paparazzi mundialmente famosos. E aí, pessoal, no Brasil, será que nós temos paparazzi, né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma versão adaptada, digamos assim, dos chamados paparazzi, né? Nós temos, obviamente, fotógrafos profissionais e amadores que muitas vezes flagram, né? Flagram os famosos, tá? Em locais, em situações, em condições pouco usuais, né? Aí vocês vão falar, o que é uma situação pouco usual para um famoso? Na verdade, todo encontro com um famoso desperta curiosidade, né? E os fotógrafos, obviamente, ali atentos a isso, e mesmo pessoas comuns, porque hoje qualquer pessoa pode ter uma boa imagem, uma boa fotografia e um bom vídeo, porque os celulares têm cada vez mais recurso, né? De câmera e de imagem. Então essas pessoas flagram muitas vezes esses momentos. Então o artista tal tá no shopping, né? Porque ele é uma pessoa, né? Que precisa ter vida também. Ele precisa ter vida social, vida privada, né? O artista tal foi flagrado na rua, na calçada, na praça, enfim, numa lanchonete, né? E aí um monte de gente vai lá, tira aquelas fotos, etc. Né? Então, assim, primeiro vamos relativizar um pouquinho esse conceito de paparazzi, que no Brasil é um conceito um pouco mais relativo, né? Não existe aquela perseguição ao artista, né? Ou pelo menos a maioria dos artistas. É claro que o artista muito famoso, quando ele sai à rua, ele desperta o interesse e pode ter ali muitos flashes em torno dele. E obviamente tem muita vigilância sobre o que ele faz e a vida privada dele. Mas é um conceito, digamos assim, abrasileirado da ideia do paparazzi, né? E aí, pensando então sobre este conceito abrasileirado da ideia do paparazzi, ok? Então, paparazzi brasileiro, né? Aquela pessoa, digamos assim, não vou chamar de oportunista, porque isso é negativo, mas que encontra ali uma oportunidade de fazer uma imagem do artista que ela gosta, tá? Ela pode utilizar essa imagem do jeito que ela quiser, da maneira que ela quiser, tá? Não, ela não pode, tá? Existem limites da lei para fazer isso. Então vamos falar um pouquinho do chamado direito de imagem, que é um direito muito polêmico, tá, gente? Por que ele é muito polêmico? Porque tem muito pouca lei sobre ele, né? Nós temos sobre direito de imagem, na verdade, uma previsão na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a lei mais importante que existe, e essa previsão diz que ninguém pode utilizar a imagem de uma pessoa, porque a imagem ela pertence a ela como um direito da personalidade, né? A imagem é uma parte do que a pessoa é. A imagem ela é um atributo da personalidade do sujeito. E aí, assim como a honra, o nome, né, a intimidade, a vida privada, então esses valores, imagem, nome, honra, intimidade, vida privada, compõem, tá, a personalidade do sujeito e os seus direitos constitucionais individuais, tá? Então cabendo inclusive uma ação de indenização por dano moral e material quando essa imagem é usada sem autorização. Só que isso, pessoal, é uma regra muito geral, né? Simplesmente está dizendo que a imagem é protegida e que vai caber indenização quando houver um uso não autorizado. Mas tem 1000 situações que acontecem na prática. Então, alguns anos depois da Constituição Federal, veio o Código Civil e deu uma melhoradinha, né? Ele trouxe um artigo que diz assim, que essa indenização vai caber toda vez que a imagem é utilizada sem autorização, se for para fins comerciais, tá? Se for contra a honra, a boa fama ou a respeitabilidade desse sujeito. E aí, para fins comerciais, já está claro, está expresso na lei que não pode usar a imagem de ninguém. Então isso significa, gente, que não pode usar a imagem do artista lá que eu captei e nem mesmo de uma pessoa anônima, porque a gente pensa que essa proteção é só para o artista, não é não, tá? Ela é uma proteção para todo mundo, então não pode usar sem autorização para fazer nada que tenha objetivo de lucro, direto ou indireto, tá? Então, por exemplo, marketing pode? Não, tá?
Campanha eleitoral, pode? Não. Então, cuidado as produtoras aí de campanha, tá? Porque não pode usar a imagem de pessoas que estão circulando na rua, nem entrevistas de pessoas, se não tiver a devida autorização, tá? A pessoa tem que saber que é para aquilo ali que ela tá dando autorização, e essa autorização tem que ser expressa, né? Então, com fins comerciais não pode, tá? Ah, é um uso institucional da empresa. O que é institucional? É só interno, é um treinamento. Não pode, porque esse uso institucional, ele visa um lucro indireto, né? De alguma forma existe um lucro ali envolvido, que é na promoção da imagem da empresa. Então não pode. A lei diz que não pode usar sem autorização quando a finalidade é lucrativa, de modo direto ou indireto. Mas tem aí mais um problema. Mesmo que o uso não seja com fins lucrativos, o Código Civil também fala que não pode usar quando aquela imagem gera um dano à honra da pessoa. E aí eu pergunto para vocês assim, honra, aliás o código fala honra, boa fama e respeitabilidade. E aí eu pergunto a vocês, o que é honra? O que é boa fama? O que é respeitabilidade? Esses são conceitos muito relativos, pessoal, muito relativos. Então honra, boa fama, respeitabilidade varia de pessoa para pessoa. Boa fama é até uma coisa meio questionável, né? O que é má fama? O que é boa fama? Então não dá para usar a imagem de alguém com base nisso, tá? Pensando assim, não, é um uso que promove a pessoa, né? Não tem fins lucrativos, é uma homenagem. Porque para mim pode ser uma homenagem, mas para a pessoa pode ser um uso que vai contra a boa fama dela ou a honra. Honra é muito subjetivo. Então a verdade é que não dá para usar a imagem de ninguém sem autorização, tá, pessoal? Porque a gente corre muito risco de sofrer um processo de dano moral e material. Principalmente quem atua com a imagem profissionalmente, que é o caso dos fotógrafos, dos produtores, né, dos videomakers, das produtoras de vídeo, enfim, de todo mundo que atua na área cultural, porque hoje o artista vive da própria imagem, né? Então quem faz esses usos não pode correr esse risco. A ideia é ter um documento em que a pessoa possa expressamente autorizar o uso da sua imagem. Pode ser um documentozinho no papel, pronto, que você preenche só na hora com os dados da pessoa, ou pode ser uma gravação de vídeo, né, ou de áudio em que a pessoa se identifica e diz que autoriza, tá? Basicamente é isso, tá? Só que tem exceções. Tem situações que vão parar todos os dias nos tribunais, onde fica claro que é quase que impossível pedir autorização. E aí, uma delas é o trabalho da imprensa, outra é o trabalho da multidão, quando você tira imagens e que tem 1 milhão de pessoas ali dentro, obviamente que não dá para pedir autorização para ninguém, e fica claro que ninguém é o foco da imagem. E aí o terceiro caso, que é o que nos interessa aqui hoje, é o direito das pessoas públicas, tá? Então nós estamos chamando de pessoa pública, artista, político, atleta, modelo, né, jogador de futebol, enfim, de todo mundo que de alguma maneira promove a sua própria imagem, né? Até as autoridades, tá, religiosas também, porque elas também fazem uma promoção, né, da própria imagem na medida em que se tornam aí líderes espirituais, né? Então essas pessoas, quando elas se expõem, tá, pessoal? Quando elas estão ali expostas, né? Elas precisam ter uma tolerância maior, segundo os tribunais, isso não sou eu que estou falando, tá? Elas precisam ter uma tolerância maior com o uso da sua própria imagem, porque elas despertam curiosidade. Então o fã ir lá, tirar uma foto, para poder colocar nas suas redes sociais, para poder dizer que ama aquele artista, né? Pra, sei lá, colocar lá no fundo da tela do computador dele, pô, fazer um pôster para botar em casa. Esse tipo de uso, tá? Ele seria um uso mais ou menos permitido. Por que eu digo mais ou menos? Porque não é a lei que está permitindo, né? Então o que permite ou proíbe a gente fazer alguma coisa é a lei, né? Mas existe aí uma orientação dos tribunais de que seria aceitável esse tipo de uso, tá? Porque esse tipo de uso não fere a imagem do artista. É uma decorrência natural daquela projeção do artista, do interesse que ele desperta por conta do trabalho que ele faz, tá? Ok. Isso significa que eu posso usar essa imagem desse artista, primeiro, para fins lucrativos. Porque eu vou fazer um monte de camiseta e vou expor essa imagem lá e vou ganhar dinheiro. A imagem do artista estampada na camiseta. Pode. Vou licenciar produtos, né, com o nome dele. Pode. Com a imagem dele que eu captei. Não pode, tá? Porque isso já está escrito lá no Código Civil que com fins lucrativos não pode nem pessoa pública, nem pessoa anônima.
não pode usar, tá? Beleza. Outra coisa, não é para fins lucrativos, mas eu vou usar, eu não gosto daquele artista, então eu vou veicular lá nas minhas redes sociais falando, olha como ele tá feio, como tá horroroso, olha como ele é que se acabou, tá envelhecido. Pode? Não, não pode. Por quê? Porque tem o direito à honra, né? Tem o direito enfim, a personalidade dele. Então ele pode processar por dano moral e material, não porque usou sem autorização, mas porque usou denegrindo a honra dele, tá? Então, nesse caso também não pode. Outra coisa, quando a gente fala dessa tolerância do artista, né, do uso da imagem do artista, é quando ele tá, gente, no espaço público. Espaço público é praça, avenida, rua, tá? É o espaço que todos circulam, tá? Espaços fechados não são espaços públicos para este fim. Ou seja, shopping é espaço público? Não, tá? Restaurante, cinema, teatro, uma festa particular é um espaço público? Não, tá? Então, nesses espaços não pode fotografar, filmar e utilizar imagens nem de artista, nem de pessoas comuns sem a devida autorização. Aí é que entra a questão dos paparazzi, ok? Porque muitas vezes eles fazem isso. Eles usam câmeras escondidas, né? Eles usam recursos da fotografia, da filmagem para poder obter esse resultado, né? Como por exemplo, lentes, né? Angulares, objetivos, etc. Então esses recursos aí para poder conseguir fazer essas filmagens e aí pega um artista na sua intimidade, né? Ou seja, dentro daquele momento em que ele está na sua intimidade. Então isso acontece com muita frequência e isso sim dá origem, é possível uma indenização, né, por esse uso da imagem. É claro, pessoal, que essa indenização ela não vai acontecer, tá? Se o artista não quiser, se ele não se sentir de alguma maneira ferido. Então, pessoal, o que acontece? Essa questão, né, do artista quando ele está no espaço privado, ele não pode ter a sua imagem utilizada sem a sua autorização, tá? E se ele para ele processar, obviamente que ele tem que se sentir ofendido, tá? Então ele tem que se sentir ofendido. Se ele não tiver ofendido, ele obviamente não vai processar. E muitas vezes o que acontece com o artista é isso. Ele sabe, ele percebe, ele fica sabendo que houve o uso daquela imagem dele sem autorização, mas como ele é uma pessoa pública, como ele entende que aquilo, enfim, foi um uso feito pelo fã e que ele desperta essa curiosidade natural nas pessoas, ele deixa passar, né? Ele vai acabar processando toda vez que aquilo realmente vai contra a carreira dele, toda vez que aquilo representa uma ofensa, né? Aquilo que ofende realmente. Bom, então a história clássica é o seguinte: o paparazzi faz a imagem, né, do artista num espaço que não é público, que é privado, tá? Porque é uma festa, é um shopping, é um restaurante, divulga aquela imagem e aquilo de alguma maneira ofende o artista, porque às vezes ele tá num ângulo ruim, né? Às vezes ele tá com uma companhia que ele não gostaria de tornar pública naquele momento, né? Eles vão falar assim, mas se ele não queria, para que ele saiu de casa? Porque ele é um ser humano, né? Ele precisa ter direito ao uso do espaço público, ele precisa ter direito a ter vida social, né? Então, assim, essa lógica reversa de botar a culpa no artista, ela é muito cruel, né? Então, a gente não pode fazer isso. E aí, pessoal, essa é a história clássica, tá? Agora nós temos uma novidade, e eu guardei essa novidade aqui para esse momento aqui, né? Que nós estamos aí no meio, caminhando aí para a segunda metade da live, que é o contrário. Pela primeira vez no cenário atual, estamos vivendo um movimento contrário, que começou nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil. O que é esse movimento contrário? Os paparazzi, que são fotógrafos profissionais ou amadores, que têm direito autoral sobre o seu trabalho, certo? Já falamos disso em situações anteriores, mas vale repetir. Quem cria uma fotografia, né? E essa fotografia aí, uma fotografia artística, uma fotografia que tem um enquadramento, que tem uma preocupação desse tipo, né? É considerado autor.
Então o paparazzi, como autor intelectual da fotografia, tá? Às vezes se sente ofendido quando o artista usa essa fotografia do paparazzi sem autorização. Então, olha que situação. O artista encontra nas redes sociais, porque hoje a circulação das obras é muito rápida, é muito fácil. O artista encontra nas redes sociais uma foto dele que ele acha que ficou legal. Nossa, que foto bacana, né? O ângulo ficou bom, etc, etc, etc. E ele vai e utiliza essa fotografia. Ah, a fotografia não é minha, né? Não sou eu que apareço ali, não é a minha imagem. Eu não dei autorização, mas ficou legal, né? Então eu gostei. Vou usar lá no meu perfil, vou usar em alguma coisa que eu queira. Enfim, vou fazer algum tipo de uso, tá? E aí, o que acontece? Aí o fotógrafo, profissional ou amador, volto a repetir, se sente ofendido. Fala assim, cadê meu direito autoral? Né? Cadê ali a minha autorização? Cadê o meu crédito? Tá havendo uma exploração econômica, e no caso do artista a exploração é sempre econômica, concordo? Porque ele vive da imagem, né? Então tá havendo ali uma exploração econômica da imagem, né, da fotografia que aquele paparazzi fez sem autorização. Então vou processar. Gente, olha que situação. Porque o juiz, ele vai ter que levar isso em consideração. Tá bom, houve uma exploração econômica da fotografia, do direito autoral sobre a fotografia. Mas aquele fotógrafo tinha autorização de uso de imagem? Não tinha. Tá, mas aquela é uma figura pública, né? E estava no espaço público, né? Vamos colocar esse cenário, porque se tiver no espaço privado e foi uma foto escondida, ainda é mais complexa a situação, né? Então, olha que pepino que o juiz tem nas mãos para ele resolver, né? Um verdadeiro pepino. Por quê? Ele tem interesses, conflito de interesses, tá? Em que nenhuma das duas partes seguiu a lei 100%, né? Nem o fotógrafo na hora de captar essa imagem e nem o artista na hora de utilizar essa fotografia que realmente não lhe pertence. E aí, pessoal, a gente tem alguns casos aí nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá, os fotógrafos, os paparazzi, tendem a ganhar os processos, estão ganhando os processos, porque o direito americano é um direito muito favorável às questões de dano moral, tá? Existe muito a questão do reconhecimento do dano moral em qualquer situação. Fala-se até numa espécie de indústria do dano moral nos Estados Unidos, porque realmente os juízes lá, assim, toda e qualquer situação, eles acham que cabe o dano moral, que realmente aquilo ali foi uma situação vexatória e dão a indenização. Aqui no Brasil, a nossa orientação dos tribunais é um pouquinho diferente, tá? Então aqui não é qualquer situação que gera o dano moral, tá? Então aqui tem que ser uma situação muito grave, que realmente causa uma ofensa real, né? Em que a pessoa se sinta exposta, se sinta ali humilhada, né? Enfim, se sinta ofendida, né? Porque senão, imagina, o nosso judiciário já é lotado, mesmo sem essas questões de dano moral, mais do dia a dia, imagina se tudo fosse gerar dano moral aqui. Então aqui a discussão é ainda mais complexa, né? Mais complexa. Por quê? Porque todos dois, de alguma maneira, infringiram um direito um do outro, tá? Então nós ainda não temos uma posição dos tribunais sobre como esse tipo de situação vai ser resolvida, né? Não temos ainda, temos processos em andamento, mas é uma realidade muito nova e é muito provável que nesse início alguns juízes decidam a favor do fotógrafo, outros juízes decidam a favor do autor, do artista, né? Desculpa, levando em consideração os elementos do caso concreto, né? Ah, naquela situação ofendeu, na outra situação do outro que foi colocada lá pelo outro processo não ofendeu, né? Enfim, mas é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Nós temos valores em jogo nessa relação dos fotógrafos, paparazzis, amadores ou não, com os artistas, tá, gente? Temos dois valores muito importantes. O direito de imagem, tá? Que é o direito da pessoa, a própria imagem dela, tá? Todos nós temos esse direito, anônimos ou famosos, e ninguém pode usar a nossa imagem sem a nossa autorização. Isso hoje é muito difícil de gerir, porque estamos na era digital, com uma facilidade tecnológica muito grande de exposição da imagem, com uma quantidade de espaços, plataformas e redes
que a gente pode utilizar essa imagem, né, e fazer ela circular amplamente sem nenhum ou com pouquíssimo controle, tá? Então, nós temos, por um lado, isso, o direito de imagem, então, que é de toda pessoa, tá? Toda pessoa humana, é assim que a gente fala no direito, né? E, por outro lado, a gente tem o direito de autor. O direito de autor, então, é o direito daquele que cria, e a fotografia e o vídeo geram direitos autorais, né? Então, quem cria uma fotografia ou vídeo precisa da autorização do titular do uso do direito de imagem, do dono da imagem, tá? Para que esse fotógrafo, ou videomaker, né, ou cinegrafista, tenha ali todos os direitos reunidos na sua mão, tá? Então, é necessário. Por outro lado, né, a pessoa famosa, para utilizar uma fotografia, ela precisa dar o crédito autoral e precisa pedir autorização ao dono da fotografia, se essa fotografia ou vídeo não pertencer a ela, ok? Então é preciso que o artista também tome esse cuidado. O recado que eu deixo para vocês então aqui, pessoal, é esse: estejamos atentos aos dois lados, tá? Estejamos atentos tanto aos direitos autorais, que a gente tem dito aqui muito, direitos do fotógrafo, direitos do produtor de vídeo, né, do titular do vídeo. Então, assim, muito cuidado para a gente utilizar as imagens de outras pessoas, né? Nós estamos num momento em que a gente se expõe demais, né? A gente se expõe demais. A gente tira fotos com pouca roupa, de biquíni, a gente tira foto no café da manhã, a gente tira foto daquela selfie de manhã, do jeito que acorda e fala bom dia. Então, a gente se expõe demais, mas a gente tem uma tolerância muito pequena para a exposição que os outros fazem da gente, né? Então, se alguém tira uma foto e que a gente não gosta em como a gente está naquela foto, pronto. Aí a gente já fica ofendido. Esse é o mundo do direito de imagem atual. Esse é o mundo digital, tá? Não tem como a gente fugir disso. Essa é a realidade que nós temos pela frente. E uma realidade muito delicada juridicamente, né? Um direito que é super protegido, mas que ao mesmo tempo está sendo super exposto. Muito exposto por nós mesmos e por qualquer pessoa que tenha um celular na mão, ou seja, pela humanidade, né? Quem que não tem um aparelho hoje de celular, né? Que tira uma foto, qualquer que seja a qualidade. Desculpa, pessoal, tá entrando um áudio ambiente aqui, né? Um barulho externo aqui, tá? Mas já vai passar. Então, assim, quem que não tem um celular que tira uma foto, né? E quem que não tem uma rede social, tem um acesso à internet? Então, assim, tá muito difícil. A gente tem um conflito de valores jurídicos com possibilidades tecnológicas. E quem atua na área cultural, quem é artista, quem é produtor, quem é empreendedor cultural, né? Quem trabalha nessa área precisa ter esse cuidado redobrado, tá? Porque nem pode alegar que não sabia. Nós temos uma regra no direito civil que diz que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei a seu favor. Eu não posso dizer que cometi uma infração porque não sabia que aquilo era lei, tá? Porque isso já está escrito na lei, né? Está escrito na lei que é assim, tá? Então, o recado é esse: vamos estar atentos a tudo isso, tá, pessoal? Vamos trabalhar de maneira consciente. Então, paparazzi, vamos tirar da cabeça a ideia do paparazzi como um perseguidor, né? Ele é uma pessoa que aproveita uma oportunidade, não pode extrapolar os seus direitos, não pode, né? O artista tem direito à intimidade, à vida privada, né? À honra, a uma vida social, a uma vida em espaços privados, não apenas em espaços públicos. E, por outro lado, o artista também precisa respeitar o direito do fotógrafo, que é uma pessoa que é titular daquela fotografia, né? Então, toda vez que vai usar uma foto, que coloque lá os créditos, que peça autorização antes. Muitas vezes, esse fotógrafo vai se sentir honrado do uso da fotografia, vai ceder o direito, vai ficar honrado de ver o seu artista utilizando a sua fotografia. Mas aí vai ter um nomezinho dele ali, né? E ele vai ver o seu trabalho divulgado, né? É uma maneira de ver o seu trabalho amplamente divulgado. Então, às vezes, não é nem uma questão de pagamento, né? Ah, não é porque eu quero cobrar, é porque eu quero ser reconhecido como o autor daquela fotografia, tá? Então, esses cuidados são realmente muito importantes. E, enfim, vi que muitas pessoas entraram, né, e foram me dando alguns retornos aqui, inclusive quanto à transmissão. Isso é muito legal, né? Essa é uma nova maneira da gente se comunicar através das lives, e a gente precisa dessa interação de vocês para isso aqui fazer sentido, né? Para a gente saber que tá passando a mensagem.
E eu queria que vocês nos acompanhassem na medida do possível na quinta-feira, né? Que a gente vai trazer, a gente já tem uma agenda aí de temas muito legais que a gente vai passar, né? Então que vocês nos acompanhassem e fossem nos dando os retornos, tá? Lá nos comentários, né? Aqui na Talentos mesmo, esse vídeo vai ficar disponível para vocês, né? A gente vai baixar esse vídeo, ele vai ficar lá para vocês assistirem de novo quando quiserem, que deixem os comentários, as dúvidas, né? Podem chamar no direct aqui da Talentos ou no meu próprio, né? Então eu tenho também o meu perfil, o elis.adv.br, vocês podem entrar lá, me seguir, né? Me mandar dúvidas no direct. Vamos estabelecer essa rede de contatos, de informações jurídicas, de conhecimento jurídico, porque isso e somente isso que pode fazer uma sociedade melhor, né? Pessoas bem informadas, que conhecem seus direitos e seus deveres e que praticam de verdade, né? Fazem a sua parte, fazem o seu papel. Quando todo mundo se conscientizar disso, né, a gente vai ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais harmônica, né? As pessoas vivendo com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais paz social. Então vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer diferente, vamos respeitar, vamos conhecer as leis, vamos ser exemplo ao nosso redor de aplicação das leis, né? Isso é bom pra gente, traz um sossego, uma tranquilidade que não tem preço. E isso é muito bom para a sociedade, né? É uma maneira de educar quem está ao nosso redor. O exemplo, ele arrasta. Então vamos arrastar as pessoas pelo exemplo. Então, pessoal, ó, fiquem com Deus, viu? Grande beijo para todo mundo e até semana que vem.